falando sobre Friedman, né? A visão que ele tem do método da economia, já da economics, né, da economia positiva, como ele diz, que é diferente das visões anteriores e que é muito impactante, teve uma aceitação muito grande, sobretudo entre os economistas práticos, né? Já mencionei para vocês que as críticas vieram mais do lado dos economistas com preocupações metodológicas, dos economistas que estão trabalhando como profissionais na área. Bom, então vamos fazer as considerações finais. Ao longo do texto, eu senti que alguns alunos reagiram assim, bom, mas ninguém vai criticar esse texto? Esse texto tem umas coisas que são, num certo sentido, revoltantes, né, para um estudante de economia, e ninguém vai fazer, e nós não vamos entrar aqui em sala de aula as críticas a esse texto. Então aqui vou fazer alguma coisa nesse sentido, além do que eu já fiz ao longo da exposição das ideias do próprio autor. Então, já mencionei que ele é obra-prima do marketing, que ele rejeita tanto os modus ponens, porque ele não está preocupado em pressupostos verdadeiros, né? Então, modus ponens, se pressuposto verdadeiro, as conclusões da teoria, as implicações são verdadeiras. Para Friedman isso é absolutamente dispensável, né, como vocês sabem, e também o modus tollens, porque a rejeição das previsões, a teoria faz determinadas previsões. Na hora que essas previsões são desconfirmadas ou são refutadas no teste empírico, isso não é um sucesso. E, portanto, para Friedman, uma teoria tem que ser bem sucedida, ela tem que funcionar e, portanto, ele rejeita o modus tollens. Bom, as críticas abundaram e ainda existem, até hoje tem gente escrevendo criticamente a respeito desse texto. Então, uma das críticas recorrentes é o seguinte: predizer, né? Então, a qualidade de uma boa teoria é a sua capacidade de predição, como diz o Friedman. E aí, as críticas são feitas o seguinte: olha, ele está dizendo que a teoria precisa predizer, mas basta predizer? Predizer é diferente de explicar. Uma teoria tem que fazer mais do que predizer, ela tem que explicar, ela tem que reconstituir aí a cadeia de causalidades daquele fenômeno, né? Bom, e essa crítica, eu espero que eu consiga ser clara, porque essa é uma crítica importante, que eu vou questionar, pelo menos, a crítica. Como se diz hoje em dia, problematizar essa crítica, né? Então, aqui tem duas posições que estão em confronto. E na literatura sobre Friedman, na primeira fase dessa literatura, essa crítica era muito comum e Friedman era associado a uma posição filosófica que se chama instrumentalismo. O que é o instrumentalismo? O que ele defende? Que uma teoria é um simples instrumento. Ela é como uma ferramenta qualquer. Ela é útil para determinada finalidade, né? E, portanto, ela não tem em si mesma uma preocupação com, digamos assim, ou pelo menos ela não faz nenhum pronunciamento sobre a verdade das predições, né? Sobre o conteúdo de verdade daquela teoria. E tem aí, na medida em que essa literatura crítica foi se desenvolvendo, outra corrente que foi muito incentivada por uma ideia que apareceu na metodologia da economia, que é uma coisa assim: bom, tudo bem, nós trabalhamos nessa área, essa é uma área importante, os economistas precisam discutir mais, precisam ter mais conhecimento das limitações da teoria que eles esposam, etc. e tal. Tudo bem. Mas, em vez de ficar escrevendo o N mais um artigo sobre por que o Friedman errou, por que ele é pouco sofisticado filosoficamente, vamos tentar reconstituir por que aquilo que ele escreveu fez tanto sucesso entre os economistas. E ainda hoje é citado esse texto, é um texto, como se chama, seminal, né? Então, que virtudes tem esse ensaio do Friedman, ou Friedman em si mesmo? E, portanto, nessa perspectiva dos metodólogos que se reuniram nos anos 90, era o seguinte: tá bom, vamos parar de ficar fazendo tanto juízo de valor, pegando tanto o pé no do Friedman. Tá bem, ele tem, bom, mas vamos ver o seguinte: por que ele foi tão persuasivo, né? Qual é o segredo desse sucesso? Da mesma forma que outros economistas, em relação aos quais os heterodoxos têm profundas restrições.
como Samuelson, por exemplo, né? Então, por que eles foram tão bem-sucedidos? Por que eles são tão bem-sucedidos? O que existe? Será que os economistas estão todos enganados? Será que eles estão, enfim, estão comprando uma coisa sem realmente questionar e tal? Coisas por aí. O que não significa, não implica imediatamente dizer, não, se ele fez sucesso, ele tem razão. Não era essa a questão. Se ele fez sucesso, ele pode ou não ter razão. Mas vamos discutir as razões desse sucesso, dessa obra-prima de marketing assim. Então, aqui qual a diferença, voltando para a questão do instrumentalismo ou pragmatismo? Se as teorias são boas, se elas predizem, é isso? Ou, por serem boas preditoras, são provavelmente verdadeiras, né? Uma teoria que funciona bem no sentido de predição, o que eu posso dizer a respeito dela? Que é apenas um instrumento, que é apenas uma teoria? Eu posso dizer, se ela teve sucesso, é porque ela tem qualidades. Mais ou menos, vamos fazer uma imagem aqui para ajudar a entender um pouco esse ponto. Se eu tenho minha televisão quebra na véspera de um jogo importante da seleção brasileira, eu quero assistir, ou do Corinthians, e eu quero assistir, né? Poxa vida. Aí eu chamo o técnico lá, e ele vem olhar a minha televisão. Aí ele fala o seguinte, acontece que essa televisão está com um problema nesse homenzinho verde aqui, esse homúnculo aqui precisa ser trocado, porque é por isso que não está pegando e tal. Enfim, conserta, troca o chip, circuito, sei lá como chama, e de repente a televisão pega, ótimo, vou poder assistir o jogo. Do ponto de vista de um instrumentalista, esse cara funciona muito bem, ele consertou a televisão, ele fez essa televisão funcionar. Então, isso é tudo o que se quer, digamos, de um técnico de televisão. Não importa que ele está com a teoria mais fantasiosa na cabeça, o importante é que ele fez aquilo que se esperava dele, né? Então, essa questão do sucesso no uso, né? O instrumentalismo enfatiza isso, quer dizer, o importante é que consertou, o importante é que essa teoria foi bem sucedida. Tem um bom poder preditivo, tem incontáveis, como diz o Friedman, incontáveis exemplos de casos de sucesso nas predições, né? Isso é tudo o que se quer. Agora, eu não estou dizendo que essa teoria seja verdadeira. Na verdade, no instrumentalismo há uma suspensão de juízo em relação à questão da verdade. Você sabe que a verdade é a coisa é o conceito mais problemático na filosofia desde o nascer dos tempos, né? Na Idade da Pedra, né? O pessoal já discutia se aquilo era verdade ou não era verdade. O que é verdade? Mas, enfim, tem uma ideia que depois foi formalizada por Aristóteles, que a verdade tem a ver com correspondência com a realidade. Então, a verdade é mais do que simplesmente um consenso entre as pessoas que estão olhando um fenômeno, mas tem que exprimir, de alguma forma, correspondência com a realidade. Então, se a minha teoria não tem correspondência com a verdade, com a realidade, quer dizer, um instrumentalista diria, isso não me importa, não me diz respeito, eu não estou preocupado com isso. Pode ser até que tenha, pode ser que não tenha, não é essa a questão. Ela funcionou bem, ela é um bom instrumento, beleza. O pragmatista, e nós vimos um pouco as ideias do pragmatista, do pragmatismo norte-americano, desse ramo da filosofia, que, como eu disse, teve influência no Friedman, o pragmatista diz assim, olha, se está funcionando bem, fica com ela, porque essa teoria é provavelmente verdadeira. Eu não posso dizer que ela é com 100% de segurança que ela é verdadeira, mas eu diria que ela é provavelmente verdadeira. Ela está naquele conjunto que pode... na qual eu posso confiar, eu posso depositar confiança nela, porque ela é provavelmente verdadeira. Esse ponto é um ponto importante. Como eu disse, a literatura inicialmente classificava Friedman como instrumentalista. Mais recentemente, alguns discordam disso, nem todos, e classificam como pragmatista. Não importa o que vocês concluam, mas a ideia é o seguinte, deu para entender essa diferença?
os pragmatistas vão dizer, se ela funciona e tem funcionado, ela é uma teoria confiável e provavelmente está perto da verdade, é capaz de exprimir a realidade, mesmo que baseada em pressupostos que não exprimem a realidade. Tá? Então, mais alguma dúvida ou ficou claro para todo mundo? Essa é uma discussão importante, tá? Ela não está longe de estar resolvida, o pessoal não chegou a uma conclusão, mas depois disso, muitos estudos foram feitos sobre o pragmatismo na filosofia americana. E como Friedman tem toda essa formação e tem várias coisas que são muito afinadas com essa filosofia, com essas crenças, vamos dizer, para mim parece uma conclusão razoável, que ele é mais pragmatista, quer dizer, não é que ele só pense na teoria como instrumento, né? Que não tem que ter nenhum conteúdo verdade. Ele está preocupado com verdade também, só que ele acha que um sucesso da teoria, um êxito da teoria no sentido de fornecer aquelas previsões sobre aquilo que vai acontecer na realidade, é um indicador de que essa é uma teoria verdadeira. Voltando aqui, para os instrumentalistas, para a maioria dos problemas práticos, as teorias não precisam ser verdadeiras. Elas precisam ser bem-sucedidas. Então, não é necessário que os seus pressupostos sejam verdadeiros. Muito menos seus pressupostos precisam ser verdadeiros, desde que essa teoria tenha demonstre empiricamente a sua qualidade. Mas aí vem uma crítica que o Blau, que é um metodólogo da economia, um clássico aí dos anos 80, faz, e que eu acho bastante razoável, é o seguinte: bom, tá bom. Então, se tudo que se deve esperar de uma teoria é que ela seja capaz de predizer, né, as predições corretas, então, a hora que ela falha nas suas predições, ela tem que ser descartada. Ainda que a gente fique com essa primeira concepção, do Friedman como instrumentalista. Então, o Friedman está dizendo, olha, pressupostos irrealistas são até bom para uma teoria. Quer saber quanto mais irrealistas, melhores as predições. Não é uma tese que ele sustente da mesma forma ao longo do texto, mas ele chega a dizer isso. Legal. Mas e se essa teoria tem falhado sistematicamente? Né? Naquele momento, você tinha o começo de uma teoria que relaxava o suposto de concorrência perfeita, o começo de algum esforço nesse sentido. Depois disso, esse ramo da microeconomia avançou do ponto de vista teórico, né, e avançou também do ponto de vista prático nas suas aplicações, digamos, nos estudos de organização industrial ou coisas desse tipo. Né? De modo que, quando você diz assim, bom, tudo que é importante é que ela seja capaz de prever, então você vai dizer o seguinte, bom, e se ela não for capaz de prever, a conclusão disso é o seguinte, bom, tá bom, só que ela não tem sido capaz de prever, então vamos abandonar essa teoria. Né? E não é isso o que os economistas fazem. Portanto, diz Blau, há algo mais no ar, né? Além de aviões de carreira, quer dizer, o apego à teoria não é simplesmente resultante de uma confiança ou de uma observação de que ela tem sido feliz nas suas previsões. Blau chega a dizer que os economistas do século XX, ele faz essa afirmação, são popperianos, ele não chega a falar isso, mas ele fala alguma coisa, hipócritas, porque eles propagam, difundem a ideia do importante de uma teoria capaz de prever, barará, barará, e na hora que a teoria falha nesse sentido, eles dão um jeitinho de continuar com a teoria. Né? Então, essa é a crítica do Blau. O que me remete à questão do conservadorismo do Friedman. Desde a minha primeira leitura, o que me incomodava muito dele é essa história, quer dizer, então vamos ficar com a teoria, vamos ficar com a teoria, vamos ficar com a teoria. Parte do princípio que essa teoria é boa. A teoria da firma, ela é boa, por exemplo. E vamos então encontrar, não é assim que ele resolve, mas para mim soava assim, na minha leitura. Vamos encontrar um argumento para justificar a adesão a essa teoria. É como se ele dissesse assim, olha, um time que está ganhando não se mexe.
né? Bom, continua ganhando? Será que está ganhando assim? Né? E por que não mexer? Né? Se ela tem falha, vamos corrigir essas falhas, vamos melhorar a performance desse time de alguma forma. Né? Essa é a minha, aqui eu estou sendo franca na minha posição pessoal a respeito, que é claro que tem gente compartilhando, eu não estou sozinha nessa opinião. Né? Então, essa atitude me incomoda um pouco. Tá? E desse ponto em diante, da década de 50 até hoje, a teoria econômica evoluiu bastante, encontrando alternativas para essa teoria tradicional que são legais, que já dá para trabalhar hoje em dia. Vocês aprendem coisas. Pode ser que seja mais complexo, mais confuso, as teorias tenham perdido em simplicidade. Teoria da inflação, por exemplo. Sempre a gente imagina que no fundo da cabeça do Friedman tem aquela preocupação com aquela teoria que ele estava trabalhando, que era a teoria da inflação, uma teoria chamada monetarista da inflação. Tá, ela falhou. Tem que ficar com aquela teoria, dizer que fundamentalmente o que afeta a inflação é o problema da moeda, da emissão de moeda, né? O que surgiu como consequência dessa discussão, assim, na comunidade da metodologia econômica, foi uma discussão sobre o realismo das teorias. Então, no fundo, tem uma crítica que também pode ser feita ao Friedman, é o seguinte: o que afinal é uma teoria realista? Né? Além de ele dizer que é um espantalho. Quer dizer, o sentido de realista muda no texto, no termo. Então, às vezes, realista quer dizer abstrato. Às vezes, realista quer dizer extravagante, absurdo, como o exemplo das folhas. E aí, de uma maneira geral, o pessoal começou a discutir, junto com a questão da retórica, a questão do realismo. Nós precisamos de realismo, mas precisa ser nos pressupostos? Não, não precisa ser. Vamos conceder que não, desde que a teoria no seu conjunto seja realista. O que é isso, afinal? Né? Então, tem toda uma discussão na literatura que depois, no correr do curso, eu devo voltar a esse tema. Bom, e essa discussão sobre realismo se estendeu para o programa de pesquisa sobre retórica na economia. Engraçado o seguinte: foi feito um congresso lá que eu não pude participar, mas eu tive relatos de gente próxima, assim, na época, para discutir a questão do realismo na economia. Quer dizer, era retórica chamava a questão do realismo, porque uma teoria pode ser eficiente no sentido de convencimento, de persuasão sem ser realista. E, enfim, o que é realismo, né? Então, o pessoal, luminares aí da área de metodologia econômica se reuniram, não me lembro aonde, para discutir esse ponto. E de lá saíram duas posições sobre realismo bem diferentes. Né? Então, você vê que a questão não é simples. Então, uma certa visão do realismo, que tem, por exemplo, um economista chamado, com um nome estranho, porque ele é estranho para nós, porque ele é da Finlândia, mas muito ativo aí, que se chama Maki Uskali, ele chama o Maki, pregando uma corrente dentro do realismo, e um outro em Cambridge, chamado Tony Lawson, com uma outra visão do realismo. E aí esse Tony Lawson mais a Bachelard, umas coisas mais... bom, duas versões do realismo, e se der tempo a gente fala sobre isso. Enfim, sentaram-se para discutir e saíram juntos e saíram absolutamente divididos. Tá. Bom, uma crítica menor que eu já fiz é essa questão da analogia com as folhas da árvore, Lamarck versus Darwin, não precisa voltar nisso. E a outra coisa é a desconfiança de Friedman em relação ao que as pessoas dizem nas pesquisas de campo. Então, você vai perguntar para um empresário: como é que você toma decisões? Né? O que você objetiva como empresário, na hora que você está conduzindo os negócios dentro da sua empresa? Qual é o seu objetivo? E aí as respostas eram as mais variadas possíveis e os pesquisadores concluíam: bom,
eles não estão buscando lucro, eles não têm noção de teoria marginalista. Eles estão... A visão deles é outra, o que eles buscam é outra coisa. Bom, então Friedman faz uma crítica a isso. Lembra da analogia, é como perguntar ao octogenário como é que ele conseguiu sobreviver até os 80, coisa que em 53 era considerada, em 1953, um prodígio. Bom, então, com isso o Friedman está dizendo o seguinte, que a pesquisa, que a entrevista, que o dado que você obtém com a entrevista na pesquisa de campo não te serve para nada. Você precisa ver como as pessoas se comportam e não perguntar para as pessoas como elas se comportam. Esse tipo de crítica, para minha alma aqui de sociólogo, que de vez em quando ainda bate aqui no peito, no coração, é um absurdo, entende? Você dizer que o que as pessoas dizem não traz nenhuma informação a respeito daquilo que elas são ou como elas se comportam, é um absurdo. É claro que a gente sabe muito bem que as pessoas mentem, que as pessoas praticam mais comumente o auto-engano, então que elas falam coisas que de fato elas não fazem. Quando a pessoa conta um episódio da história de vida dela, né? Então muitas pesquisas de campo, sociológicas, usam histórias de vida. Então, conta um episódio. Ela está contando do ponto de vista dela. Além do pesquisador interpretar, ter uma segunda leitura, a primeira leitura é do próprio respondente, vamos dizer assim, né? Então, você não vai dizer, as coisas aconteceram dessa forma. Você tem uma imagem mais completa, você teria que entrevistar as outras pessoas envolvidas na situação. Mas tudo que você quer daquilo é como a pessoa vê a situação. Não é o que foi a situação, né? E também existem truques, né? E a pesquisa nas ciências sociais, antropologia, sociologia, ela vai avançando nesse sentido, para conseguir distinguir eventuais mentiras. Então, uma coisa que vocês podem reparar, se alguém fizer um questionário para vocês, pode ser um pessoal de marketing, por exemplo, fizer uma entrevista, é que sempre tem uma pergunta de teste. Né? Então, tem certos assuntos que são tabus. Não sei por que me veio à cabeça. Aborto, você já fez aborto? Vai perguntar a pessoa, a maioria vai dizer que não, mesmo que tenha feito. Sempre uma pergunta de teste, né, que controla essa informação dentro do mesmo questionário. Além disso, muitas vezes, como é que se obtém aquela informação de uma forma mais fidedigna? Você pergunta, imagine uma pessoa, uma mulher, etc. e tal, nas seguintes condições. Você acha que ela faria aborto? Né? Então, a pessoa não precisa dizer se ela fez. Ela precisa se colocar no lugar daquela pessoa e dizer se faria ou não. Aí você tem alguma informação. É claro que a pessoa, ela faria, mas eu jamais. Mas, enfim, é uma informação. Ou seja, a informação que as pessoas dão, com certeza, é a informação da maneira como elas enxergam a situação. Eu, como empresário, eu quero o bem dos meus empregados. Esse é o meu maior valor na vida. Primeiro minha família, mas logo em seguida todas as pessoas às quais eu dou emprego. Né? E de vez em quando eu preciso tirar o emprego, mas eu só demitiu, não sei o que. Bom, mas é porque eles não trabalhavam bem ou qualquer coisa nesse sentido. Então, tá bem, aquela informação não é absoluta, ela não fala como as pessoas agem. As pessoas são muitas vezes enganadas a respeito das suas próprias intenções. Elas falam das intenções, das percepções, elas não falam do comportamento efetivo. Mas é uma informação. Não digo que os economistas precisam trabalhar com essa informação, mas às vezes é interessante, porque os economistas vão trabalhar, por exemplo, com os dados do arquivo aí do Estado de São Paulo, que é um arquivo riquíssimo, né? Então, eles olham ali uma observação, eles trabalham com os dados já coletados. E eles às vezes interpretam de uma forma que não se justifica, dada a forma como foi feita aquela pergunta. O estímulo foi para obter um tipo de resposta. Na hora que eles interpretam o resultado chapado, eles, vamos dizer, têm uma interpretação diferente. Então, às vezes é importante dizer, sabe como foi perguntado isso daí? Né? Como é que essa informação foi perguntada? Informação sobre renda. Ela foi classificada, ela foi colocada em
categorias, o cara olhava lá, falava abaixo de 2 salários mínimos, ou abaixo de R$ 1.000, ou acima, ou muito acima, enfim. Eu não digo que os economistas precisam fazer pesquisa de campo, mas eles precisam... eles não podem ser refratários também a qualquer possibilidade de entender melhor os fenômenos a partir de pesquisa de campo, de várias formas, entrevistas, experimentos, coisas desse tipo.